Se você estiver com sua Bíblia e quiser abrir ela lá no livro de Daniel, eu vou ler bem picado, então deixe ela aberta lá, já pode deixar no capítulo 2 se você quiser. Eu vou ler alguns versículos, eu vou passar, na verdade, ler quase que um versículo por capítulo no livro de Daniel. Daniel, nós temos histórias muito conhecidas no livro de Daniel. É o mesmo Daniel que eu vou falar, o Daniel da Cova dos Leões, que desde pequenininho as criancinhas já assistem o desenho. Esses dias minha filha estava assistindo em casa o Daniel na Cova dos Leões. Já tem um desenho, é desse Daniel que nós vamos falar nessa noite. O mesmo Daniel que o rei sonhou e ele trouxe a interpretação do sonho do rei. E muitas vezes eu já ouvi várias mensagens sobre a vida de Daniel. E geralmente as mensagens são focadas em algum desses temas. Daniel na cova do leão. E aí se fala, é claro, porque tem muitas lições que nós podemos tirar e aprender de várias histórias ali na vida de Daniel. Mas eu lendo o livro de Daniel e eu pude perceber quão profundo é o livro, quão profundo. Na verdade, Daniel foi um homem assim muito de Deus. As coisas que aconteceram na vida de Daniel foram assim muito inspiradoras. Eu comecei a ler e falar, puxa, isso é muito profundo. Daniel foi um homem que recebeu revelações de Deus. Daniel foi um homem que Deus entregou a ele sonhos. Deus deu a ele visões e coisas assim sobrenaturais. Não são coisas como nós vemos nos dias de hoje, que as pessoas vão dizer assim, Deus está me dando uma palavra, olha, Ele vai te abençoar muito e você vai ser próspero. Você não precisa nem me dizer isso, porque a palavra de Deus diz isso. Mas Daniel, ele teve umas visões de coisas que não existiam, de coisas futuras, de que iriam acontecer ainda. Ele tem sonhos, revelações da parte de Deus, de coisas que ainda não haviam acontecido. E a gente acompanha o livro e a gente vê que elas acontecem. Por isso a gente sabe que ele era um homem de Deus também. O rei, ele chega com sonhos. Daniel, ele fala o que vai acontecer, e aí aquilo que ele diz que iria acontecer, acontece. Ele era um profeta, ele era um homem que a gente percebe que ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele era um homem que a gente percebe que Deus falava com ele, que ele tinha uma relação íntima com Deus, que ele ouvia Deus, que Deus entregava a ele sonhos, que ele estava, vamos dizer assim, um nível a mais do que o resto das pessoas. Sabe aquela pessoa que nós olhamos e você fala assim, pô, esse cara parece que ele está num nível espiritual a mais. Daniel, se a gente fosse olhar para a vida de um homem e falar assim, pô, esse cara, Daniel, ele era esse cara naquela época. Na verdade, ele estava em um lugar onde as coisas não eram favoráveis, porque ele fazia parte do grupo dos exilados que foram levados para Babilônia. Na verdade, ele era um cativeiro, ele era quase que ele era um funcionário, na verdade, porque ele foi levado cativo. Ele estava junto com o povo que foi levado de Jerusalém e foi levado, na verdade, como escravos. Mas a Bíblia conta logo lá no primeiro capítulo de Daniel, a gente percebe que Daniel, ele era um cara sábio, ele era um cara inteligente, ele era um cara talvez estudado. A Bíblia começa falando coisas boas, porque o rei, quando pede para separar alguém, o capítulo 1 começa falando muito bem. O rei, na verdade, ele procura pessoas que fossem boas. Ele diz, olha, procura entre aí os mais sábios, os melhores para me servir. E aí Daniel é escolhido. Então nós já logo de cara vemos que Daniel, ele era um cara especial, ele era um homem de Deus, não apenas, ele era um cara cheio de sabedoria. Então o rei escolhe Daniel para fazer parte ali, para servir no reino dele, para estar mais perto dele. E aí Daniel carrega com ele também os seus amigos, que na verdade os nomes são tudo trocados, Mesaque, Sadraque e Abidnego eram outros nomes. Daniel também, o nome dele foi trocado por Beltesazar, e nós percebemos isso logo no começo, né? Agora, o grande segredo que eu vejo, que muitas coisas maravilhosas acontecem, porque existe um segredo. A gente olha para a vida de Daniel e a gente vê Daniel caindo na cova do leão, e os leões não comem Daniel. A gente vê Daniel trazendo revelações profundas. A gente vê Daniel
decifrando os sonhos, a gente vê Daniel falando coisas que não cabe na nossa inteligência um ser humano normal falar. Ele conhece coisas futuras, ele recebe revelação de Deus. Então, o que tem na vida de Daniel que não tem na minha, que não tem na sua, que a gente não enxerga o futuro assim, que a gente não revela desse jeito que Daniel revelava? O que acontecia na vida desse homem que não acontece muitas vezes nas nossas vidas nos dias de hoje? Nós precisamos descobrir quais que são os segredos da vida desse homem. O que acontece? Na verdade, Deus, Ele é um Deus que tem o prazer em ser achado. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem prazer de relacionamento comigo e com você. O nosso Deus, Ele anseia por isso que quando o relacionamento do homem com Deus ele foi quebrado, Deus encontrou, a única forma que Ele encontrou de se relacionar conosco novamente foi através da vida de Jesus. Ele teve que se tornar carne, descer aqui na terra, pagar um preço para que esse relacionamento que estava quebrado fosse reconstruído, porque Ele deseja se relacionar conosco, porque Ele deseja que a gente conheça o coração dEle. Ele deseja ter intimidade conosco, mas muitas vezes nós temos um Deus que é tão distante, nós nos relacionamos com Deus que é tão longe. Na palavra de Deus nós percebemos nas Escrituras que Deus, Ele é um Deus que deseja ter um relacionamento conosco. Em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Jeremias 29, 13 e 14a diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus, Ele tem o desejo de se relacionar conosco. Deus, Ele tem desejo de mostrar o coração dEle. Deus, Ele tem desejo de falar conosco, mas muitas vezes nós não conhecemos o coração de Deus, nós não conhecemos a vontade de Deus, nós não sabemos aquilo que Deus pensa, nós não recebemos revelação de Deus. Nunca é por causa de Deus, porque o desejo de Deus sempre é estar próximo, estar perto de nós, mas muitas vezes nós ficamos longe de Deus. Agora, como que nós nos aproximamos de Deus? Como que nós nos relacionamos com Deus? Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Porque Daniel, ele era um cara que na época dele, ele não tinha a informação que eu e você nós temos. Hoje nós temos uma Bíblia inteira. Daniel não tinha a Bíblia inteira. Aquela época ele não tinha a informação, a revelação que nós temos, mas me parece que Daniel conhecia um Deus que talvez muitos de nós ainda não conhecemos. Daniel me parece que ele experimentava coisas na presença de Deus que muitos de nós, muitas vezes, mesmo tendo a palavra de Deus perto de nós, muitas vezes tendo uma revelação maior, nós não vivemos como Daniel vivia, nós não experimentamos os milagres, as coisas que aqueles homens, que Daniel, que outros homens da Bíblia experimentavam. Por que disso? A gente percebe logo no começo, quando Daniel, ele é chamado, já algumas atitudes de Daniel, e é muito falado sobre isso, quando ele rejeita as iguarias do rei, quando ele rejeita a comida do rei, quando ele prefere rejeitar aquilo simplesmente para não fazer ali, não estar no costume da época, não se alimentar daquilo que as pessoas se alimentavam. Daniel, ele prefere rejeitar o mundo. Para nós, o símbolo é esse: ele prefere rejeitar as coisas do mundo. Ele prefere rejeitar aquilo que não vinha de Deus, e Deus abençoa, e Deus se revela a ele por causa disso também. À medida que nós nos separamos para Deus, à medida que a gente diz não ao mundo, à medida que a gente rejeita o mundo e diz não, isso não, eu quero fazer o que Deus tem para a minha vida, eu quero obedecer a palavra de Deus. À medida que a gente toma decisões nas nossas vidas em direção a Deus, Deus, ele pode vir na nossa direção também. Logo no começo, no capítulo 1, a gente percebe que Daniel, ele era um cara firme. A gente percebe que Daniel é um cara que não iria se corromper tão facilmente. A gente percebe que Daniel, ele era um cara muito firme nas suas decisões e convicções, coisa que nos dias de hoje é difícil. Basta uma proposta um pouco melhor, basta uma coisa um pouco mais bonita, basta uma coisinha a mais que a gente se corrompe, a gente se esquece dos princípios, a gente se esquece da palavra de Deus. Mas Daniel não, ele está ali na Babilônia,
Babilônia, mas ele não deixa que a Babilônia esteja dentro dele. Ele está ali servindo ao rei, ele era submisso sim, mas ele pede a permissão para o chefe lá e diz: olha, faz o seguinte, me dá legumes, me dá água para beber, porque eu não quero me alimentar disso que vocês estão se alimentando, e faça um teste, se em 10 dias eu estiver mais fraco, se em 10 dias eu estiver com a aparência ruim, você faz o seguinte, você então tira essa comida da gente. O chefe faz isso com medo por causa do rei, fala: bom, se o rei descobrir uma coisa dessa, vai mandar me matar. E dá certo, passa 10 dias, o Daniel e os amigos estão melhores do que estavam antes. E uma coisa incrível que a gente descobre na vida de Daniel, se a gente passar nos 12 capítulos de Daniel, em vários pontos, e eu quero passar em alguns pontos com vocês, a gente percebe que Daniel era um homem de oração. Daniel, ele orava. Daniel, ele podia abrir mão de muitas coisas, mas se tinha uma coisa que ele não abria mão, era de orar. E muitas vezes a última coisa que nós fazemos nas nossas vidas, nos dias de hoje, é orar. Eu vi um pastor uma vez falando assim, que tem pessoas que trabalham, saem de casa cedo o dia inteiro, tentando resolver os seus problemas, e lutam e tentam, chegam no final do dia, não conseguiram resolver os seus problemas, então elas separam 1 minuto de oração para ver se Deus pode ajudar. Ele falou: eu procuro separar as primeiras 3 horas de oração na minha vida, porque no meu dia, os problemas que eu não conseguiria resolver em 1 minuto, eu resolvo facilmente, porque Deus me dá direção, porque Deus fala comigo, porque Deus me diz aonde devo ir, como devo resolver os meus problemas. Muitas vezes, a última coisa que nós fazemos nas nossas vidas é orar. A gente tenta resolver da forma humana, a gente tenta, puxa, deixa eu ver se eu encontro uma saída, deixa eu ver como que eu vou resolver aquele problema no meu trabalho, puxa, aconteceu um problema aqui em casa, deixa eu pensar como que eu posso, acho que eu vou comprar uma florzinha para resolver. A última coisa que a gente pensa é: eu vou colocar os meus joelhos no chão e eu vou orar a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que pode me trazer uma solução, a esse Deus que pode me dar uma saída, me mostrar um novo caminho. Muitas vezes a última coisa, o que fazemos é isso nas nossas vidas, por isso temos tantos problemas, por isso batemos tanto a nossa cabeça muitas vezes. Eu acredito que, mesmo nos dias de hoje, por que muitas pessoas não são curadas? Porque a última coisa que elas fazem é orar. Ficou doente, toma remédio, vai no médico, faz tudo o que tem que fazer. Só lembra de Deus a hora que o médico fala assim: não tem mais jeito, você vai morrer. O cara: oh meu Deus, Jesus Cristo, me cura, me salva, me libera, faz alguma coisa na minha vida. Nós muitas vezes nos esquecemos que nós temos um Deus a nosso favor. Nós nos esquecemos que nós temos um Deus que tudo pode. Nós nos esquecemos que nós temos um Deus que é nosso Pai, que está ao nosso lado, que Ele se importa com as nossas coisas. Se nós tivéssemos consciência disso, muitas vezes a primeira coisa que nós faríamos, ao invés de tentar resolver os nossos problemas, seria: vamos orar. Problema lá em casa: meu amor, dá as mãos aqui, vamos orar. Lá no seu trabalho um problema, pega o seu irmão, dá a mão e fala: vamos orar. Esse problema eu não sei como resolver, mas eu tenho um Deus que Ele pode me mostrar um caminho, Ele pode me mostrar uma saída. E a gente percebe na vida de Daniel que se tinha uma coisa que Daniel não abria mão, era oração. Oração tem tudo a ver, queridos, com intimidade, com relacionamento. Oração não deve ser um ritual. Oração não é repetir palavras a um Deus distante, mas oração, tanto que a gente vê nos evangelhos Jesus falando sobre oração, e quando Ele fala sobre oração, Ele fala: olha, não é para ser feito em frente às pessoas, você pode se retirar, você faz no seu quarto, num lugar íntimo, você não fala alto na sinagoga ou na frente das pessoas para elas ouvirem a oração. Então, com isso a gente percebe, Jesus nos declara que a oração é algo de intimidade, é como um amigo. Como se tornar um bom amigo? Como você ter um bom amigo? Relacionamento. Se você não sair com esse amigo, se você não papear com esse amigo, se você não telefonar para esse amigo, se você não compartilhar da sua vida com esse amigo, se esse amigo não compartilhar da dele com a sua, se vocês não baterem papo, se vocês não tiverem tempo de qualidade, provavelmente vocês não terão intimidade. E da mesma forma é com Deus. A oração, ela é um tempo de intimidade, é um tempo onde você fala como se fosse com um amigo. Deus, Ele escuta as nossas orações, e aí quando Ele escuta as nossas orações, Ele pode responder às nossas orações. Muitas orações não são respondidas porque não são oradas. As pessoas querem que Deus fale, nós queremos: Deus fale comigo, Deus me deu uma saída, mas a gente não abre a boca, a gente não fala.
Eu confesso que eu luto contra isso, porque eu tenho certa dificuldade na oração, porque muitas vezes eu sinto que não preciso orar. Muitas vezes eu estou lendo a palavra de Deus e eu oro na minha mente, oh Deus, amém. E eu fico meditando e parece que orar não precisa tanto assim, mas é a mesma coisa que você sair com um amigo e vocês vão almoçar e um sentar na frente do outro e ficar olhando. Telepatia? Deus sabe o que nós estamos pensando, mas nós precisamos abrir a nossa boca. Ele quer ouvir, Ele quer ser o nosso amigo íntimo. E Daniel, ele era um cara que orava. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, ele promete acabar com todos os sábios da Babilônia, com os magos, com todo mundo, porque eles não haviam descoberto um sonho do rei. Nabucodonosor, olha que loucura, o cara teve um sonho, e ele queria que os magos, os caldeus, decifrassem, descobrissem o sonho dele. Não é que ele pediu interpretação, ele não contou o sonho, ele falou assim, não, eu quero que vocês descubram o que eu sonhei. E aí ninguém consegue descobrir o que o rei tinha sonhado, o povo fica desesperado, e Nabucodonosor, ele faz um decreto e diz, então faz o seguinte, mata todos eles, mata todo mundo, porque se não descobrir o que eu sonhei, se não me trouxer a revelação, manda matar. E aí em Daniel, no capítulo 2, versículos 12 e 19, eu vou ler com vocês, diz assim, então o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, porque é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. O que Daniel foi fazer? Daniel foi orar. Não tinha saída, iriam morrer. O rei fez um decreto, mata todos eles. Ninguém consegue descobrir o que eu sonhei, mata eles. Então Daniel pede um tempo, diz rei, dá um tempo que eu vou ali, eu já venho. Daniel corre, chama os seus amigos, os irmãos, dá a mão um para o outro e começam a fazer uma oração. Deus, nós precisamos da intervenção do Senhor. E é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente vê a história, e a história é bonitinha. Deus vem, Deus traz a revelação. Daniel vai lá e fala para o rei aquilo que iria acontecer, e o rei fica feliz, e o rei exalta a vida de Daniel, e isso é muito bonito, mas a gente se esquece de como tudo isso aconteceu. Não só esquece, mas muitas vezes nós sabemos, mas nós não conseguimos aplicar isso na nossa vida. Acontece um problema, a última coisa que a gente faz é orar. A gente liga para um, a gente liga para outro, a gente liga para a avó, a gente liga para a mãe, para ver se tem uma palavra de conforto, para ver se alguém pode ajudar. A gente pede conselho, aconselhamento. Então chama os pastores, manda aconselhar, vê o que pode ser feito. Mas a última coisa, nós na verdade somos preguiçosos. A gente quer que as pessoas tragam uma solução, mas às vezes uma solução que apenas Deus tem para nos dar, apenas Deus tem uma saída. E talvez se a gente buscasse apenas nele, seria tão mais fácil. Aí o rei exalta Daniel, e Daniel era um cara gente boa, ele não se esquece dos seus amigos. Ele fala para o rei, tá bom, o senhor está me exaltando, mas traz comigo também os meus amigos, porque isso é uma coisa difícil. Ele era um amigo fiel. Muitas vezes quando Deus exalta alguém, os amigos ficam para trás, mas Daniel não faz isso. A gente vai seguindo, o livro de Daniel inteiro cita coisas que a gente vê que Daniel, ele era um homem de oração. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido, porque o tempo está curto. A oração, coisas que a oração causa nas nossas vidas também. A oração nos dá ousadia. Nabucodonosor, ele tem um sonho, lá no capítulo 4, ele chama os magos, encantadores, os caldeus, os feiticeiros, todo mundo ele chama, mas ninguém consegue interpretar o sonho dele. Então ele chama Daniel, e Daniel consegue interpretar o sonho dele, só que o sonho do rei era um sonho muito ruim, não era um sonho favorável.
O rei não tinha sonhado uma coisa boa, não. Mas Daniel recebeu a revelação. E naquele momento, Daniel, ele tem a ousadia de falar para o rei as palavras que o rei deveria ouvir. Ele não fala para o rei o que o rei gostaria de ouvir, mas ele naquele momento tem a ousadia para falar aquilo que o rei precisava ouvir. E a gente percebe que a oração nos dá ousadia, porque a gente percebe isso na vida de Jesus, nos evangelhos. Pode ver que Jesus, depois que passava a noite orando, em várias partes nos evangelhos a gente lê isso. E Jesus, no final do dia, os discípulos iam e Jesus subia para o monte para orar e passava a noite lá orando. Quando os discípulos estão no barquinho, no meio do mar, desesperados, e a água bate de um lado do outro, e eles estão achando que eles vão morrer, Jesus estava a noite inteira lá no monte orando. Então Jesus desce e anda sobre as águas, e manda na maior ousadia do mundo, Pedro vir andar sobre as águas, e Pedro anda sobre as águas, e Jesus manda a tempestade se acalmar, as coisas ficarem tranquilas. Jesus era um homem, ele era Deus, mas ele era um homem cheio de ousadia. Ele fazia coisas que muitas vezes nós não conseguimos fazer, porque ele era um homem de oração, ele orava. Nós lemos em várias partes dos evangelhos que ele se retirava e ele passava noites orando. O ministério de Jesus se iniciou com um jejum de 40 dias. Talvez se eu perguntar aqui quantos jejuaram já 2, 3 dias, ou até se jejuaram alguma vez na vida, talvez muitos levantariam a mão dizendo: eu nunca jejuei, eu nunca fiz isto. Nós queremos viver uma vida sobrenatural, nós queremos viver isso que a Bíblia diz que a gente pode viver, mas muitas vezes nós não buscamos o que precisamos buscar, nós não oramos da forma que deveríamos orar, nós não nos separamos, nós não rejeitamos o mundo, nós não jejuamos, nós não buscamos a face de Deus. Então Deus fica limitado, na verdade ele fica limitado porque a gente não permite que Deus haja nas nossas vidas. Lá no capítulo 6 de Daniel, a gente vê que Daniel não parou de orar numa situação muito difícil. Lá conta que o rei colocou 120 satrapas, que palavra difícil. Foi colocado 120 satrapas, 120 homens para servir ali, e aí ele colocou 3 responsáveis. Daniel era um deles. Mas a Bíblia conta que o rei se agradava mais de Daniel do que os outros. Ele queria mesmo colocar o Daniel cabeça acima de todos os homens. E aí os outros homens começam a perceber o favor do rei sobre a vida de Daniel. Falaram, começaram a ficar enciumados. Então vamos achar alguma coisa na vida desse cara para a gente pegar ele, para a gente acabar com a vida dele. A Bíblia conta que aqueles homens pesquisaram a vida de Daniel, mas nada conseguiram encontrar de errado na vida de Daniel, na lei, naqueles tempos, porque Daniel era um homem correto. Daniel fazia o que era certo. Mas então eles encontram uma coisa, eles descobrem que Daniel não deixava de orar. 3 vezes por dia eles descobrem, eles espiam lá Daniel, e eles veem que 3 vezes por dia Daniel ia para a casa dele, trancava lá, subia no 2º andar da casinha e abria a janela voltado para Jerusalém, e ele orava e falava com Deus. Então esses homens encontram um jeito, vão até o rei e falam: rei, eu acho que durante um mês o senhor deveria fazer um decreto, que nenhum homem possa fazer nenhum pedido a um homem ou a deuses ou a qualquer outra pessoa, a não ser ao Senhor. O rei concorda, fala: poxa, é legal, faz um decreto. E aí eles pegam Daniel nisso, porque eles pegam Daniel orando. Daniel, quando ele escuta lá em Daniel 6:10, olha só: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Você quer um segredo? Está em tempo difícil? Ora. Está na guerra? Ora. Está feliz?
ora é conquista, ora é luta, ora. A gente percebe que Daniel, ele orava em todos os momentos. Quando disseram, você não pode orar, você vai ser morto se você orar, sabe o que ele fez? Orou. Ele não parava de orar. E muitas vezes nas nossas vidas, Deus, ele não pode agir, porque simplesmente a gente não ora, a gente não busca a Deus. Nós estamos com problemas e nós não oramos, mas a solução, as saídas, os milagres na vida de Daniel, é porque ele orava. E aí sabe o que acontece? Ele foi jogado na cova dos leões por causa que ele orou. Parece contraditório isso. Ele orava, e porque ele orava, pegaram ele e mandaram matar, tacaram na cova dos leões. E não é uma coisa tão boa cair numa cova com alguns leões famintos. Mas eu tenho certeza que Daniel, quando estava caindo, estava orando também, porque ele era um homem de oração. E a Bíblia conta que nada aconteceu com Daniel. Deus enviou um anjo que tapou a boca dos leões. E no dia seguinte o rei vai lá logo cedo, porque na verdade o rei não consegue nem dormir. Daniel, chama Daniel, se o seu Deus te salvou. E Daniel grita lá de baixo, diz, ei, eu estou aqui. Porque Daniel sabia que ele não precisava agradar ao rei. Daniel sabia que o segredo não estava em deixar de orar, em simplesmente obedecer uma lei. Ele sabia que o segredo do sucesso para a vida dele era estar perto de Deus. Não há nada que podia afastar ele de Deus. Mandou fazer um decreto, não pode orar, eu vou continuar orando, porque você pode falar o que for mais longe de Deus, eu não fico. Você pode colocar a regra que for mais longe de Deus, eu não fico, porque Daniel sabia que Deus poderia tirar ele de lá se Deus quisesse. Daniel sabia que se ele não tivesse chego a hora dele, Deus iria proteger a vida dele. E é isso que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Muitas vezes a gente quer agradar o homem, muitas vezes a gente quer o favor de Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, se Deus não permitir, se Deus quiser te abençoar, se Deus disser não chegou a hora, não tem homem que possa te fazer mal, não tem homem que pode impedir a sua bênção. Muitas vezes nós nos preocupamos, deixa eu fazer um favor com aquele, deixa eu agradar aquele, lá no meu emprego é melhor eu agradar do que estar perto de Deus, porque podem me mandar embora. Mas deixa eu te falar, se você estiver perto de Deus, se você orar, independente de qualquer coisa, podem te jogar na cova dos leões, e parece que a sua oração te fez mal, parece que a sua oração, a sua vida com Deus te colocou num lugar difícil, mas se você cair na cova dos leões, tenha a certeza que Deus é poderoso para mandar um anjo fechar a boca do leão. Ele vai guardar a sua vida, Ele vai prosperar os seus caminhos, mesmo que as pessoas tentem impedir, as pessoas podem tentar parar você, as pessoas podem tentar dizer não, você não vai, mas se Deus estiver com você, você vai viver, Ele vai te abençoar. Na verdade, Daniel conhecia tão bem a Deus que parece que ele não se importava com mais nada. Ele sabia que a segurança dele estava em Deus, ele sabia que a provisão dele vinha de Deus, ele sabia que o cuidado dele vinha de Deus. Nós ficamos preocupados, nós ficamos desesperados, mas nós só podemos ter essa confiança, nós só podemos ter essa tranquilidade em Deus quando nós o conhecemos. Aquele que está passando por problema e parece que o cara não está passando pelo problema e ele está confiando em Deus, certamente essas são as pessoas que conhecem a Deus. Ele sabe que ele está lá na cova, ele sabe que tem leão rugindo à sua volta, ele sabe que a sua vida está tendo riscos, ele sabe que ele pode morrer, mas ele também sabe que o Deus quem ele tem crido, o Deus quem ele tem servido, se não permitir, se Deus não disser que chegou a hora, ele sabe que nada vai acontecer na vida dele, ele sabe que o diabo não pode tocar na vida dele, ele sabe que o diabo não pode destruir a vida dele, por isso ele fica tranquilo, ele cai lá na cova dos leões. E talvez Daniel passou a noite ali, talvez cantando, talvez assobiando, não sei o que Daniel ficou fazendo, orando. Mas logo pela manhã não me parecia que, pelo que nós lemos na palavra de Deus, que Daniel estava tão abatido assim. Ele fala, rei, estou aqui. Ele responde o rei quando o rei chama ele. Não desmaiou, não estava lá desmaiado, com medo, não. A gente percebe que Daniel conhecia a Deus, ele sabia o Deus que ele estava servindo. Capítulo 7, capítulo 8 de Daniel fala sobre sonhos e visões de Daniel. São muito profundas as coisas, é até complexo se você for ler.
de revelações que Deus entrega a Daniel, os sonhos que ele tem, as visões que ele tem. E aí no capítulo 9, Daniel ele começa a orar porque era um hábito da sua vida, ele fazia isso mesmo, ele começa a confessar os seus pecados, o pecado do povo, para que Deus libertasse aquele povo. E aí no capítulo 9, no versículo 20 até o 23, eu vou ler com vocês, diz assim: falava eu ainda. Isso é o Daniel orando. Daniel estava orando. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou, à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender do sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. Olha que coisa poderosa isso aqui. No versículo 23, olha que coisa maravilhosa que diz assim. Aqui o anjo Gabriel vem até Daniel, e aí começa a falar com Daniel. E aí no versículo 23, olha o que ele diz a Daniel. Olha que coisa poderosa para as nossas vidas. No princípio das tuas súplicas, está dizendo assim: Daniel, quando você começou a orar lá atrás, você orou de novo. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Eu vim declarar, para te declarar, porque és muito amado, muito amado. Então olha só, uma ordem foi liberada por causa da oração de Daniel. O anjo está dizendo: olha, eu vim até você, eu desci até você para te trazer uma mensagem, porque me foi dada uma ordem, foi liberada uma ordem por causa da sua súplica. Então aqui está me dizendo o seguinte: quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, Deus libera anjos a nosso favor. Deus libera anjos para vir cuidar das nossas vidas, para vir guardar das nossas vidas. Quando nós oramos, Deus está ouvindo as nossas orações. Talvez Daniel podia pensar: puxa, eu estou orando, ninguém escuta. Mas Gabriel vem e diz: olha, no princípio das tuas súplicas saiu uma ordem, foi dada uma ordem. Ouviram a tua oração para te declarar, primeiro, antes de qualquer coisa, para te declarar que você é amado. Só isso, antes de qualquer coisa, antes da gente falar de outras coisas, saiu uma ordem para te dizer: olha, Deus te ama, Ele cuida de você, Ele se importa com você, fica tranquilo, você está orando, você está clamando, antes de qualquer coisa, olha, fica tranquilo, Ele te ama. Um anjo foi liberado. Depois no capítulo 10, dos versículos 1 até o 7, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Então aqui deixa eu parar. Aqui vai começar no versículo 5, falar que Daniel teve uma visão. Ele levantou os olhos e viu alguma coisa. Só que para que isso acontecesse, a gente precisa perceber que aqui nos conta que Daniel jejuou 23 dias. Daniel, ele rejeitou os manjares, o vinho, o alimento, durante 23 dias. E aí no 24º dia, ele levanta os seus olhos e então ele tem uma visão. Existem coisas ocultas que Deus quer nos revelar, mas não tem como nos revelar se nós não buscarmos a Deus. Tem pessoas que querem descobrir o coração de Deus, tem pessoas que querem receber revelação, tem pessoas que querem conhecer melhor a Deus, mas elas não fazem nada. Aqui a gente percebe que depois que Daniel, ele se separa, ele jejua 23 dias, no 24º dia, então, ele levanta os olhos e aí ele tem uma visão poderosa. E aí no versículo 7 ele diz assim: só eu, Daniel está falando dele mesmo, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Então quer dizer,
Daniel viu por que os outros não viram, porque Daniel era separado, porque Daniel buscava a Deus. Aqueles que buscam a Deus vão ver coisas que nem todas as pessoas veem. Aqueles que buscam a Deus, Deus vai falar de forma que não fala com todas as pessoas. Ele quer falar, Ele quer fazer, Ele quer agir, mas muitas vezes nós não buscamos. Daniel diz, olha, eu vi coisas que os outros homens, as outras pessoas que estavam comigo, elas não viram. No versículo 12 continua dizendo assim: então me disse, o anjo disse a Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mais uma vez o anjo dizendo, foi por causa da tua oração que eu vim. Se a gente conseguisse compreender um pouco mais isso, a gente ia orar o dia inteiro, gente, o dia inteiro. Se a gente entendesse que nós precisamos confessar com a nossa boca que aquilo que nós falamos gera vida, que o reino de Deus funciona assim, muitas coisas Deus não pode, porque Deus, Ele não invade as nossas vidas. Lá em Apocalipse 3, no 3:20 diz isso: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir. Deus é educado, Deus não faz se a gente não permitir, Deus não vem e faz uma coisa na sua vida que você não dá permissão a Ele fazer. Então, como nós damos permissão? A gente se achega a Deus, a gente fica próximo de Deus, a gente ora, a gente confessa, a gente declara a palavra dele. Então aí Ele começa a trabalhar a nosso favor, Ele envia anjos a nosso favor, Ele envia anjos para proteger as nossas vidas, Ele manda mensagem através do Espírito Santo para falar conosco, para nos dar direção, para guiar as nossas vidas. Mas como nós ouvimos o Espírito Santo se a gente não ora? Se o único jeito da gente ouvir a Deus é através do nosso espírito, a nossa carne não ouve a Deus. Pode ser que Deus venha e fale com você audivelmente. Pode ser que Ele fale. Deus faz o que Ele quer. Ele pode ir lá no seu quarto e falar: oh, Guilherme. Mas geralmente não é assim que Ele faz. Ele fala no nosso espírito. Agora, como que Ele vai falar no meu espírito se o meu espírito não está conectado com o espírito dEle? Olha só que loucura. Sabe por que muitas pessoas elas não veem também Deus agindo na vida delas? Porque elas não perseveram em oração. Elas desistem muito rápido, porque muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Na realidade, a gente faz uma oração: Deus, sabe aquilo, eu preciso disso, Deus, aquilo, toma conta disso. E aí a gente vai ver a nossa vida, a gente esquece da oração e nunca mais ora sobre aquilo e nem lembra mais que a gente tinha orado. E se Deus trouxer, a gente vai até ficar surpreso, porque nossa, o que aconteceu? Ué, você não tinha orado? A gente se esquece. Mas aqui, olha só o que diz no versículo 13, olha que coisa, um alerta para as nossas vidas. Olha o que diz no versículo 13, no capítulo 10 de Daniel, diz assim: mas o príncipe, no versículo 12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Então o anjo disse: olha, eu vim. E aí no versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porque Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória para o rei da Pérsia. Olha só isso que está dizendo aqui. Está dizendo: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E é isso que o diabo tenta fazer nas nossas vidas. Ele tenta impedir as nossas orações. Ele tenta impedir que a nossa oração chegue. Ele tenta impedir que a nossa boca se abra. Existem demônios que estão tentando nos impedir, porque ele sabe que a nossa oração, ela sobe até o céu. Ela sabe que a nossa oração Deus escuta, e aí Deus manda anjos a nosso favor. Uma guerra acontece. Aqui está dizendo: olha, 21 dias houve uma guerra. Demorou 21 dias porque nós estávamos guerreando para conseguir chegar até você aqui, trazer essa mensagem até você aqui. Olha, 21 dias. O problema é que muitas pessoas nestes 21 dias já desistiram. Elas oraram e elas não sabem que Deus já ouviu a oração, que uma guerra está sendo cravada, que os anjos estão vindo e que Deus está batalhando a nosso favor e que Ele está movendo as coisas. A gente não consegue ver, mas olha, o anjo declara e diz: olha, 21 dias teve uma batalha para que eu conseguisse chegar até vocês. Então eu quero te
te dizer uma coisa: não desista no meio do caminho, não pare de orar. Talvez você ore um dia e o que o diabo quer fazer, ele quer que você desista da sua oração, ele quer que você desista do seu clamor, porque parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não vai responder a sua oração, mas tenha a certeza que quando você ora, Deus está te ouvindo, e uma guerra, uma batalha está sendo travada. Ele está mandando anjos ao teu favor, Ele está movendo as coisas lá em cima, e talvez demore um pouco para chegar até aqui embaixo, mas vai chegar. Os anjos já estão movendo, o Espírito Santo de Deus já está guiando as coisas. Você precisa continuar firme, tendo a certeza que Deus, Ele já está fazendo, Ele já está respondendo a oração que você fez aqui na terra. Paulo nos dá um belo conselho lá em Tessalonicenses 5,17. Simples, curto, muito rápido. Orai sem cessar. Sim, não parem de orar, orem o tempo todo, orem o tempo inteiro. Está com um problema, ora. Está feliz, ora, agradece. Está na luta, ora, pede a Deus sabedoria, pede a Deus força. Está feliz, ora. Deus, obrigado, que dia lindo, choveu, olha a chuva, está linda, está molhando as plantas. Está sol, ora, Deus, que calor maravilhoso. Tem gente que estava morrendo no frio, agora o sol está gostoso. Ora, ora. Se nós temos um bom exemplo para seguirmos, é o de Jesus, na verdade. Jesus veio aqui, Ele era Deus, mas Ele viveu como eu e como você. E Jesus orava. A gente percebe nos evangelhos, em muitos lugares a gente vê que Jesus, Ele orava porque Ele sabia que a oração era a conexão com o Pai. Ele sabia que a oração era a intimidade com Deus, que Ele não poderia fazer nada se não viesse do Pai. Como poderia vir do Pai se Ele não tinha conexão com o Pai? A oração nos conecta com Deus, a oração faz com que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Em Hebreus 5,7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Orações, Jesus, aqui está falando de Jesus. Muitos momentos a gente vê Jesus orando na Bíblia. Antes de tomar decisões, Jesus orava. Lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, quando Jesus foi escolher os apóstolos, Ele se retira, diz assim, Ele se retira para orar. Ele se retirou para o monte, para um tempo de oração. Antes de decisão, Jesus orou para andar sobre as águas. Jesus estava no monte orando, coisas milagrosas, Jesus orava. Jesus orava antes de ir lá orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas, Ele orava. Jesus orou até antes de morrer. Lá no Getsemane, enquanto os discípulos estavam dormindo, o que Jesus estava fazendo? Estava orando. Ele podia estar fazendo outra coisa, curtindo com os discípulos. Pô, meu último momento aqui, deixa eu aproveitar com essa rapaziada, deixa eu abraçar todo mundo, deixa eu curtir. E talvez a gente pensaria assim, se Deus dissesse, você tem 2 dias, você ia querer ir no parque, talvez a última coisa que você faria era orar. Mas Jesus, nos últimos instantes da vida dele, Ele fala, eu quero estar perto do Pai. Ele passa ali no Getsemane orando. E aí Jesus vai para a morte. O que Ele faz quando Ele morre? Jesus morre orando. Já viu uma coisa dessa? Lá em Lucas 23, 46 diz assim: então Jesus clamou em alta voz. O que é? Estava orando. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Morreu orando. Nós precisamos orar. Deus tem me incomodado com relação a isso. Nós precisamos orar mais. A oração nos leva para mais perto de Deus. A oração nos conecta com Deus. Quando você for ler a sua Bíblia, ore antes de ler a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, mas ore e diga, Deus, me permita ouvir a tua voz. Eu sempre faço essa oração, oro e digo, Deus, me permita que os meus olhos enxerguem além do que os meus olhos naturais podem ver. Me faz entender a tua palavra. Eu sei que a minha mente é limitada, mas Deus, me ajuda a entender. Eu quero te entender, eu quero crescer. Muitas vezes nós não oramos, não falamos com Deus, abrimos as nossas Bíblias, lemos como um ritual, cumprimos a nossa missão do dia, fechamos a nossa Bíblia e guardamos, mas não estamos conectados com Deus, não oramos, não falamos. Amor não declarado, meu querido, não é amor. Você que é casado, você sabe, você pode amar de paixão sua esposa, se você não falar para ela que você ama, não funciona.
Acordar todo dia, levantar, oi, oi, ir embora, passar 15 anos, ela vai achar que você não ama ela. Por quê? Porque você não falou. É a mesma coisa com Deus, nós precisamos falar. Precisamos falar, Deus, eu te amo. Deus, privilégio estar na tua casa. Deus é bom. Deus, muda isso. Deus faz aquilo. Deus isso, Deus aquilo. Nós estamos nos conectando. Nós estamos basicamente dizendo, Deus, a gente está dando liberdade. Nós estamos falando porque a gente sabe que o Senhor está ouvindo. E nós estamos dando liberdade para o Senhor falar conosco também. É relacionamento. Falo com você, você fala comigo. Várias lições nós poderíamos tirar na vida, na história de Daniel. Mas algo que me chamou a atenção, eu não iria nem falar sobre isso, mas quando eu comecei a ler, e eu li o livro de Daniel inteiro, maravilhoso tudo que aconteceu na vida dele, os livramentos, revelações, milagres, homem de Deus, profeta, coisa maravilhosa, mas qual é o segredo disso tudo? Ele era um homem de oração, ele não trocava nada pela oração. Vão te matar, então me matem, eu vou continuar orando. Podem tirar minha vida, mas eu não perco meu relacionamento com Deus. Até que ponto você vai no seu relacionamento com Deus? Quando te custa alguma coisa, pode até ser financeiramente ou não, quando te custa alguma coisa, quando te custa um esforço, quando te custa um tempo, porque oração ele requer dedicação. Você precisa tirar um tempo, o tempo é curto, o dia, a gente tem muita coisa para fazer, corre de lá para cá. Você precisa se dedicar, você precisa tirar um tempo. Quanto que vale, qual a importância que tem o seu relacionamento com Deus? É importante mesmo. Você reserva um tempinho do seu dia, como aquela história que eu contei, que o cara colocou a cadeira lá e separou meia hora por dia para falar com Deus todas as manhãs. Ele não fazia isso, a vida dele foi mudada, recebeu uma nova direção. Talvez se você acordasse todos os dias e talvez por 10, 15, 20 minutos você dobrasse os seus joelhos e falasse, Deus, esse momento é meu e teu. Esse momento fala comigo, eu não quero ouvir voz de ninguém, eu não quero mensagem no celular, eu não quero Instagram, eu não quero... E é uma coisa que eu aprendi, queridos, tem gente que acha que eu acordo 1h da tarde, às vezes, porque tenta falar comigo e não consegue falar, pô, o cara é preguiçoso, está dormindo até meio-dia. Porque nas minhas manhãs, enquanto eu estou estudando, eu já aprendi uma coisa, meu celular eu deixo desligado. Porque logo cedo tem gente mandando mensagem, ô Gui, tal, não sei o que, tal coisa tem que resolver, tal, não sei o que, tem que fazer tal coisa, tem que não sei o que lá. Eu não quero saber, meu irmão, a gente vai resolver isso depois que eu terminar o meu tempo com Deus. Antes disso a gente não conversa, antes disso pode me ligar, liga na minha casa, liga para minha mãe. Tem gente que liga para minha mulher, gente, atrás de mim. Né, Mateus? Fica desesperado atrás de mim, liga, não, preciso falar com o Gui, não, Gui agora não pode atender, você vai falar com ele quando ele ligar seu celular. Eu aprendi isso na marra, porque eu já várias manhãs eu separava um tempo, não, hoje eu vou ficar com Deus. E aí acontecia alguma coisa, vai resolver, quando você vai ver o tempo passou, você não ficou com Deus, você foi resolver as outras coisas. Disciplina. Gui, eu não tenho muito, mas eu tenho 20 minutos nas minhas manhãs. Eu vou desligar o meu celular, eu vou deixar para lá a rede social, eu vou me fechar, que seja no banheiro, eu vou tomar meu banho, eu tranco a porta e eu fico ali 20 minutos, eu tomo meu banho, e ali eu vou falar com Deus, e ali é o meu momento com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você começa a fazer isso, Deus começa a mudar a sua vida, Deus começa a te dar uma nova direção. Você começa a encontrar alegria nas coisas que você não encontrava, e algumas coisas que você encontrava tanta alegria, você começa a perder alegria naquilo. Deus começa a dar um novo rumo para a sua vida, Deus começa a fazer novas coisas, porque simplesmente agora você permitiu que Ele fizesse isso. O desejo dele sempre é falar conosco, o desejo sempre dele é guiar as nossas vidas. Permita isso, deixa Deus falar com você, Ele quer falar com você. Ele quer guiar a sua vida, Ele quer te direcionar, Ele quer dizer, olha, vem aqui, vai lá, esteja com essa pessoa, esteja... Olha, Ele quer usar a sua vida para ser bênção, na sua família, para falar de Deus para pessoas que não conhecem, mas você não fala com Ele, você não ouve a voz dEle, Ele não consegue usar a sua vida. Promete para mim que você vai tentar tirar um tempo de oração por dia. Se você não faz isso, talvez você nem goste, mas você fala... Promete para mim, diz, Gui, eu vou ouvir seu conselho, eu vou tentar pelo menos, tente. Falei, uma semana eu vou tirar 15 minutos, e eu vou tirar um tempo, eu vou falar com Deus. Você vai ver que Deus vai falar com você. Talvez Ele não berre lá no seu quarto, mas vai vir um pensamento, e aí você começa a pensar sobre o assunto, e aquilo começa a borbulhar seu coração, é Deus falando com você. Deus fala desse jeito mesmo, Ele tem os jeitos doidos dEle. Eu estou começando a aprender mais a ouvir a voz de Deus, é gostoso. Sabe quando você pensa, não, isso não é da minha cabeça, é Deus falando comigo. Eu não estaria pensando nisso, Deus está falando comigo.
comigo, Ele está falando comigo. Aí agora eu já deixo. Antes eu falava, não, tu pensa besteira, eu tô pensando nesse negócio aqui. Agora eu deixo. Eu deito no chão do meu escritório e fico lá deitado. Eu falo, Deus. Eu vou falar, eu fico quietinho, ligo um sonzinho. A gente recebe tão bem uma visita na nossa casa. Você vai receber uma visita na nossa casa, você faz um jantar, você faz uma entrada, você está sorridente. Muitas vezes para Deus nós damos a última coisa. Por que não preparar um momento especial seu com Deus? Por que não separar um cantinho, colocar um som gostoso e dizer, Deus, bem-vindo aqui. Esse tempo é meu e seu, vamos bater um papo. Fala comigo, eu estou com sede. Esse encontro que vai ser precioso. Olha, eu estou aqui, eu abro meu coração. Faça isso. Se você não faz isso, faça isso. Daqui 6 meses você volta e conversa comigo. Talvez você vai me contar as coisas mais doidas que já aconteceram na sua vida. Porque Deus é um Deus que faz grandes coisas. Deus é um Deus de milagres. Mas eu e você precisamos permitir. Eu e você precisamos conhecer esse Deus. E aí Ele vai deixar ser conhecido por nós, por mim e por você. Amém.